Glória a Deus, paz seja convosco. Mais uma vez aqui com a célula, a família quadrangular. Um tempo em que nós dedicamos para juntos pensarmos e meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus e dos seus feitos maravilhosos na vida daqueles que creem no Senhor. A palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9 e 10, nos diz algo precioso que vai acrescentar para nós. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Senhor de Israel, ao Senhor Deus de Israel: ó Deus, abençoa e dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer problema que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus oramos, te agradecendo, Pai, por esta oportunidade que temos, juntamente com os teus filhos, ó Pai, de recebermos esta palavra que vai nos ensinar, meu Pai, sobre, meu Pai, que a oração tem muito efeito, Pai querido eterno, quando ela é feita, Pai querido, de todo o coração e com a alma ao Senhor. Obrigada, Pai, por esse ensinamento em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, então, o nosso tema, que diz algo muito importante para nós. O tema diz para nós que pode ser revertido um prognóstico sombrio na nossa vida. Às vezes já há algo que parece que já está determinado para você viver com ele para o resto da vida, e o Senhor pode mudar esta situação, como mudou na vida de Jabes. Nós vimos aqui a palavra de Deus dizendo para nós que Jabes, ele era um dos homens mais ilustres e valiosos da sua família. E o que aconteceu com Jabes? A mãe dele, quando foi registrá-lo, se é que naquele tempo registrava e como registrava, a mãe deu um nome para ele de acordo com a situação que ela viveu quando ele nasceu. E a Bíblia diz que para ele nascer, a mãe sofreu muito no parto. E ao sofrer muito no parto, a mãe, então, para não esquecer aquele sofrimento, ela colocou o nome dele de Jabes, que quer dizer: com dor a sua mãe lhe deu a luz. Uma coisa muito triste. Imagina vocês como ele sofria quando alguém o chamava você que deu muita dor à sua mãe ao nascer. Se tivesse bullying naquele tempo, imagina como seria o sofrimento dele. Aqui a palavra de Deus diz que Jabes, então, depois de ter isso como um problema sério, como um peso muito sério na sua vida, ele invocou o Deus de Israel. Antes de nós falarmos um pouquinho de Jabes, vamos falar de que quando você quer gerar algo que vai ser precioso e que vai fazer e ser diferente, você passa por sofrimentos. Você passa por dor, você passa por dificuldades. A mãe de Jabes, para gerar um homem ilustre, como diz a palavra de Deus, ela sofreu muito. E agora nasce Jabes, mas era uma família de que conhecia Deus. E Jabes, então, invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, nos meus termos ampliarem, e se a tua mão for comigo, e fazer com que este mal não seja eu mais afligido. Então ele pediu a Deus que o livrasse de ser afligido.
Imagina vocês que ele se sentia afligido, doente com essa situação, com esse nome terrível que foi dado a ele por ocasião do nascimento. E a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Está em 1 Crônicas 9, e verso 10. E nós sabemos que Jabes não tinha que responder pelo sofrimento que a mãe teve quando ele nasceu. Qual é a criança que tem culpa de que quando nasce a mãe sente dor? Hoje tem a cesariana, mas toda mulher que tem o parto normal geralmente sofre muito para dar à luz a um filho ou uma filha, né? E, na verdade, ele não fez diretamente com que essa situação acontecesse, mas foi algo que aconteceu. As Escrituras dizem que ele, depois da resposta da oração, ele se tornou um dos homens mais importante entre os seus irmãos. Ele se destacou porque toda pessoa que confia em Deus, que entrega os seus caminhos, a sua vida ao Senhor, ele se torna uma pessoa respeitada. E foi isso que aconteceu com a experiência que ele teve com Deus. A Bíblia não relata como será que as pessoas, então, passaram a se comportar depois de que Deus tirou este peso e essa sentença de cima dele, quando ele tomou a atitude de mudar essa situação. Diz, eu não vou carregar mais esta marca, eu não vou carregar mais esse peso, eu não vou carregar mais esse sofrimento. Nós temos aqui dizendo, buscou a Deus diante do sofrimento, não se conformou com a derrota aparente da sua vida. Ele então reagiu diante daquela dor, e aqui diz que ele tinha restrição nas suas propriedades. Ele tinha muito pouco. Então ele sacudiu o jugo daquele pessimismo. Nós também não podemos nos conformar com situações, com timbre que as pessoas nos dão, com carimbo. Às vezes a pessoa não tem Jesus e ela bebe e ela é chamada de Zé Pinguinha, Zé Barriguinha, e depois se converte, esse nome não tem que ter mais força sobre ela, porque agora ela tem uma nova vida. Às vezes é uma mulher que levava uma vida de mulher leviana, mulher barata, mas se converteu, vira uma senhora, vira alguém decente que merece o nosso respeito, como alguém que decidiu mudar de vida. Então ele recusou a carregar esse estigma, essa marca, essa cicatriz do seu nome. A Bíblia diz que ele fez como Paulo fez. Aqui nós sabemos que esse trecho é no Velho Testamento e tem correlação com Paulo, lá antes dele chegar na ilha de Pátimo, como ele foi acometido por uma cobra, quando ele acendeu o fogo. É sempre assim, quando nós nos dispomos a acender um fogo para nos aquecer, para nos encher de Deus, é um perigo no nosso meio surgir uma cobra, surgir uma serpente. Aquele fogo era para o bem, mas de repente o mal apareceu ali no meio. E a Bíblia diz que ela picou a Paulo. E os que estavam ali esperaram Paulo morrer. Mas Paulo fez o quê? Ele sacudiu aquela cobra. E aqui nós encontramos Jabes também, sacudindo este jugo, essa situação difícil.
Às vezes você pode ser atingido por uma espécie de inimigo. Não segura com você, não. Sacode, joga para fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que nos dá a vitória, Ele que nos dá todo o poder. E aqui diz que Deus reverteu a história da vida dele. Deus ampliou as fronteiras dele. E Deus livrou ele de todo tipo de mal, tipo de aflição, tipo de jugo. Esse Deus não mudou, porque Ele é imutável, Ele continua o mesmo. Então, nós vimos aí que a oração faz uma substituição maravilhosa. Trocou o gemido da alma dele por alegria de esperança. Trocou as lágrimas dele de dor pela alegria da vitória. Isaías 61, de 1 a 3, fala sobre as trocas que o Senhor pode, quer fazer em cada uma das nossas vidas. Nós precisamos aprender com Jabes e não dizer, olha, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci com dificuldade, vou viver com dificuldade a vida inteira. Ou outros dizem assim, o que eu quero na minha vida é só um quartinho, uma cozinha para viver. Então, se a pessoa se dá por satisfeito com um quartinho, com uma cozinha, é o que ela vai ter, porque tudo vem de acordo com a dimensão que a nossa mente alcança. Jabes tinha os limites dele pequenos, e ele pediu a Deus para alargar as fronteiras dele. Mas começou alargando como? Na mente dele, no coração dele, fazendo ele entender que ele poderia ter mais. E o Senhor não mudou. Ele quer te ajudar, Ele quer me ajudar, Ele quer nos ajudar. E Ele quer também que eu e você sejamos usados. Para quê? Para levar outras pessoas a ter uma experiência poderosa dessa com Deus. Se tornar mais nobre do que os seus irmãos, tornar um destaque no meio de sua geração. Ele provou para a sua próxima geração que vale a pena caminhar e confiar em Deus. E que vale a pena orar crendo. E que vale a pena submeter à vontade de Deus. Pois Ele pode reverter qualquer prognóstico, por mais sombrio que seja. Ele pode mudar. Nós podemos aqui citar também, além de Paulo, que foi mordido, picado por essa serpente, nós podemos citar a viúva que não tinha o que comer, Deus mudou a situação dela. A mulher que levou o seu único filho para enterrar, Deus mudou a situação. E assim nós teríamos uma lista aqui para citar de mudança que Deus fez na vida das pessoas e que Deus já fez na nossa e quer fazer ainda mais. Jabes carregou aquela maldição como maldição por algum tempo. Depois ele rejeitou, essa maldição tem que ser arrancada. Esse trauma, essa cicatriz, essa marca na alma, esse problema antigo que ainda influencia a minha vida, o que veio da minha infância não vai me atrapalhar agora que eu sou adulto. O que é que você pode estar carregando desde criança ou jovem, não sei quanto tempo, que pode estar influenciando a sua vida? Peça a Deus, em nome de Jesus, para que você possa fazer a oração certa e se livrar do mal.
Você já teve o cuidado de ver qual é o significado do seu nome? Todo nome tem um significado. E nós precisamos quebrar a maldição que vem sobre aquele nome. Então, procure saber o que é que seu nome significa e comece a orar e destruir. Vamos supor, a pessoa que chama Diego deve orar e quebrar a maldição do nome, que quer dizer um demônio, e chamar uma bênção de Deus para que seja um nome diante de Deus mudado. Você já sabe qual é a causa da sua tristeza? A mudança que ocorreu na vida de Jabes, você acredita que pode acontecer na sua vida? Ou na vida de alguém que você está lidando e cuidando? Você deseja a cada dia experimentar a vida de oração, a vida de entrega, a vida de compromisso, a vida que o Senhor maravilhoso dá a cada um de nós. Eu já li por umas 2 vezes esse livro, ele chama Jabes. Se você puder baixar na internet, baixe e leia. É um livro que você lê em 2 períodos de 2 horas, você consegue ler inteiro. Depois volta a ler novamente e vai aprendendo, porque não é uma história qualquer, é uma história real, é uma história verídica, é algo que aconteceu. O que é que você está querendo trazer à luz que está lhe causando dor, como causou na mãe de Jabes? Tamanha dor, ela, em vez de querer esquecer, quis ficar lembrando o tempo todo. Então, uma lição que a mãe de Jabes dá para nós é que nós temos que ser completamente diferentes do que ela. Não registra nada com nome que te traz amargura, que te faz lembrar tristeza. Não, deixa as coisas velhas para trás e avança para as novas a cada dia. A mãe de Jabes deu uma lição negativa. Qual foi a lição negativa que ela deu? A lição negativa que ela deu é de que ela ficou presa ao dia do nascimento de Jabes. Então, na verdade, nem ela se alegrava muito ao ver Jabes. Porque, ao olhar para ele, Jabes está na tradução para nós. Mas ela viu aquele que me deu tanta dor para poder nascer. Eu fico pensando que qualquer coisa que Jabes pudesse fazer que contrariasse a sua mãe, ela podia dizer: não valeu a pena eu sofrer tanto para te dar a luz. Olha agora o que eu estou passando. Se ele passou a ser o mais ilustre entre os irmãos, é sinal que ele não era. Se ele pediu propriedades ao Senhor, é porque ele não tinha. Porque esta maldição impedia ele. Essa maldição impedia ele dele avançar, dele sentir alegria, dele ter a vontade de conquistar. Então, marque as coisas boas. A Bíblia diz assim: eu quero trazer a lembrança aquilo que me dá prazer. Não queira trazer a lembrança aquilo que te dá tristeza. Não. Vamos clarear o nosso caminho a cada dia. E muitas vezes você carrega o enigma
que você não foi responsável por ele. Olha a mulher que carregou Mefibosete. Até hoje ela está na Bíblia como uma mulher que tropeçou e causou o quê? Uma legião no filho de Jonatas. Até hoje. Mas diga uma coisa, está carregando uma criança, tropeçar, cair e derrubar a criança, mas ela ficou com esse nome. Quem é essa mulher? A que derrubou Mefibosete e que levou ele para uma situação tão difícil que somente o rei podia tirar. E o rei Davi se lembrou do seu amigo e procurou alguém da descendência para lhe fazer bem. Agora, aquele homem marcado, a Bíblia diz para nós que ele foi trazido e colocado numa mesa. As pessoas, quando se assentam na mesa, os aleijões da cintura para baixo não aparecem, porque a mesa cobre. A mesa de Deus, que é a mesa da Santa Ceia, o Rei tem misericórdia de nós e cobre-nos. E os nossos aleijões não são vistos, porque estamos ceando e comendo com Ele. Então, a Bíblia nos ensina muita coisa. Quantas pessoas carregam coisa que, quando ela se lembra, ela traz amargura. Outras pessoas têm relacionamento, depois há um atrito, uma discussão, e a separação, e de repente aquela pessoa diz assim: eu não quero mais saber de fulano. Ah, mas eu já perdoei. Eu perdoei, mas eu não esqueço. Tá, perdoar não é esquecer mesmo, porque ao perdoar você não fica com amnésia, você continua com a sua mente boa. Só que quando você perdoa de verdade, você pode falar com aquela pessoa que você não sente mais aquela dor. Quantas vezes eu vi gente estar num casamento e depois chegar uma pessoa que já teve atrito com ela naquele casamento e a pessoa virar e falar assim: a festa para mim acabou. Mas você ainda não perdoou essa pessoa? Ah, já perdoei, mas nós duas não cabemos no mesmo espaço. Então, na verdade, não houve perdão, houve palavra de perdão. O perdão, nós lembramos daquilo que aconteceu, e nós não sofremos, porque é o poder, é a força do perdão. Imagine vocês se o Senhor Jesus, que nos perdoou de todos os nossos pecados, nos deu o privilégio, a oportunidade de sermos filhos de Deus, se Ele disser: eu perdoei, mas não esqueci. E cada vez que Ele olhar para você, Ele enxergar em você o quê? O seu pecado. O seu nome diante dele ser aquele que mentia, aquele que enganava, aquele que falava mal dos outros, aquele que roubava, aquele que não era leal, que não era fiel, porque nenhum de nós éramos fiel antes de aceitar Jesus. Você já imaginou se Ele olhasse para nós e nos enxergássemos dessa forma? Quão terrível seria? Quão triste seria? Não, mas o sangue dele nos purifica de todo pecado.
E agora, quando Ele olha para nós, Ele vê em nós Ele próprio. Porque nós somos um ramo enxertado nele. Logo, nós temos dele na nossa vida. Nós temos a marca dele que é importante na nossa vida. Uma das características maravilhosas de Jesus é a essência do amor, a essência do perdão, a essência da oportunidade, a essência de transformar vidas. Ele pode e Ele quer realmente nos transformar, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos e que nós imaginamos. Você tem alguém preso a você porque ele fez alguma coisa há um tempo atrás, há muito tempo? É muito importante nós colocarmos os nossos joelhos no chão e pedirmos ao Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para fazer uma mexida na nossa vida. Às vezes há algo escondido. Às vezes há um quartinho dentro de nós que tem um leão preso, que ninguém tem acesso. Nem mesmo o Senhor Jesus tem acesso a esse quartinho. Que tal eu e você? Que tal nós, que queremos estar preparados para a volta do Senhor? Que tal nós termos um TSD? Nós estamos com esse cartaz lindo, maravilhoso na igreja. Não ore até Deus te ouvir, mas ore até você ouvir Deus. Vamos orar. Deus promete que nos ouve. Deus promete. Mas nós precisamos ouvir a orientação de Deus. Ele traz orientação. Quando nós ouvimos Deus, Ele fala, e os nossos ouvidos têm que estar desentulhados, diz a Bíblia. Porque o entulho no ouvido dificulta a pessoa de ver. No natural, as pessoas que deixam muita cera acumular nos seus ouvidos, diminui a audição delas. Elas passam a ouvir bem menos. Então, o que ela tem que ir? Tem que ir no otorrino, chega lá, ele injeta uma água e ele lava o ouvido. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus é a água da vida. A água que lava, que purifica. Então, não tenha medo, não, de dobrar os seus joelhos e ter um tempo real com Deus. E perguntar para Ele: Senhor, abra a minha mente, abra o meu entendimento, abra a minha compreensão, dai-me discernimento das coisas, para que eu possa discernir entre o que é bom e ruim, o que edifica e o que não edifica, o que me leva para mais perto do Senhor e o que me distancia do Senhor. Quantas coisas, sem percebermos, podem nos distanciar de Deus. E nós precisamos desejar estar perto de Deus. Nós precisamos tomar uma atitude de mudança de vida. Uma atitude para que em áreas da nossa vida que ainda está atrofiada,
Se ainda não há convicção entre céu e inferno, é preciso pedir para o Senhor essa convicção. E Ele vai nos dar a convicção de que Jesus voltando, nós estaremos com Ele para sempre. Tem alguma coisa melhor do que estar perto de Deus? Tem alguma coisa melhor do que ouvir Deus? Tem alguma coisa melhor do que obedecer a Deus? Praticar a vontade de Deus? Nunca se esqueça disso. Nós fomos salvos para servir. O Senhor espera eu e você servindo a Ele a cada dia. Jabes carregava aquele trauma. Paulo acende o fogo para aquecer e do meio surge uma serpente. Às vezes você está no meio de pessoas e você pensa, vai aquecer aqui a comunhão. E de repente, se você tiver os olhos espirituais, você verá a serpente furiosa com você. E se você não tomar cuidado, ela vai picar a tua mão. Mas Paulo não ficou chorando, porque a mão dele estava picada pela serpente. Lá não tinha quem fazia curativo em Paulo. E a Bíblia diz que ele foi aonde? Até a casa de Públio. E lá orou, e o Senhor Jesus fez maravilhas. Com a mão ferida, ele não parou. Ele podia dizer, por que Deus não me livrou dessa serpente? Eu acendi esse fogo para nos aquecer, para abençoar. E agora surge essa serpente. Não, chacoalha ela. Não mantém com ela, não. Diz, eu não quero. Vamos chacoalhar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus. E tudo aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus. Vamos chacoalhar da nossa vida todo o mal. Tudo aquilo que o inimigo prepara. Se algo te feriu, não vai marcar na tua lembrança que é o dia que eu fui ferido. Não. Lembra o dia do livramento. O dia que a serpente picou a Paulo, era um dia para a morte. Mas Paulo ficou com o quê? Com o dia do livramento. O dia da proteção de Deus para a vida dele. Glória a Deus por isso. Eu queria pedir a você que, antes da célula, convide outras pessoas para estarem conosco. Convide para elas estarem conosco, para elas participarem. Antes de começar a célula, manda um aviso para alguém e dedique esse tempo. Vocês perceberam que eu estou procurando fazer até mais curto, porque o horário seria 50 minutos. E eu tenho terminado antes de 40 minutos mais ou menos, para que todos possam participar. E é muito bom ter você, e que através de vocês nós tenhamos outros, e juntos nós vamos vencer todos os enigmas, tudo aquilo que tentou o diabo pôr na nossa vida para nos condenar, para pesar sobre nós. O Senhor nos deu a vitória porque Ele é Deus. Eu quero orar por você.
e colocar diante de Deus tudo aquilo que te faz sofrer e pedir ao Senhor, o Senhor de Jabes é o nosso Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, louvamos, te glorificamos e te agradecemos. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está, Senhor, meu Deus e meu Pai, conosco nessa célula. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pelo teu poder, meu Pai, que algo maravilhoso, Pai querido, eterno, seja feito em cada vida. O Senhor conhece a cada um, Senhor, desde a hora que foi gerado no ventre. E o Senhor sabe quais são as marcas que tem durante todas as suas vidas, inclusive maldições, meu Pai. E que seja todo mal arrancado pelo poder de Deus. Meu Pai querido, eterno, que todo mal, Senhor, que possa, Senhor, estar atingindo, Senhor, meu Pai querido, eterno, nesta vida, se transforme em adubo para fortalecer. É isso, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, hoje, para sempre. Amém. Receba o meu abraço, meu respeito, meu carinho. Um abraço de Pastor Prim também. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amamos vocês com carinho e o amor de Deus, o amor cristão. Paz seja convosco.